Olá, Bruna. O primeiro exercício fala sobre equações biquadradas, que o expoente é 4. Quando se trata de equações biquadradas, você tem que usar essa seguinte forma. Nós vamos ter que transformar ela em uma equação quadrada, do segundo grau. Nós vamos chamar x quadrado de y. Então, onde for x quadrado, nós vamos chamar y. Repare que aqui é 3x elevado à quarta, né? Se x quadrado é y, o x elevado a 4 é y ao quadrado, né? Então, aqui vai ficar 3y ao quadrado, a gente faz essa substituição. Menos 7y menos 6, tá vendo? Onde for x quadrado vai virar y, e o x quarta virou y ao quadrado. Pronto, caiu numa equação de segundo grau, normal. Aí a gente faz o delta, como você sabe fazer. Bom, aí a gente chegou que vai ser 3 e menos 2/3. Aí a gente volta para o início, ó. X quadrado igual a y. X quadrado igual a y. A primeira raiz deu y igual a 3, né? Se x quadrado igual a y, x quadrado igual a 3. E aí o quadrado vai virar raiz, tá vendo? Mais ou menos raiz de 3, certo? Esse aqui foi o primeiro caso, para y igual a 3. Eu resolvi a equação. Agora, se o y for menos 2/3, eu vou colocar x quadrado é igual a menos 2/3, mas aqui não vai existir, porque não existe uma raiz real. Não existe raiz de um número negativo, então nesse caso não existe. Então as raízes mesmo dessa equação é menos raiz de 3 e 3, que elas realmente estão nesse intervalo de menos 2 e 2, conforme o exercício queria. Ou de menos raiz de 3 dá mais ou menos 1,7, e raiz de 3 dá 1,7, ou seja, está mesmo nesse intervalo. Entendeu? O segundo exercício, ele requer que você saiba sobre altura mínima, altura máxima, valor mínimo, valor máximo. Por exemplo, essa aqui é uma função do segundo grau, onde o a é maior que zero. Nesse caso, você tem um ponto mais baixo, é um valor mínimo. Agora, nesse caso aqui, que você tem um a, né, menor do que zero, você tem um ponto mais alto. Esse ponto aqui é o valor máximo. E aí existem as fórmulas do valor mínimo e do valor máximo. Tem a x vértice e a y vértice. Toda vez que ele falar de altura máxima, valor máximo, sempre você vai usar esse y vértice, tá? Mas nesse caso a gente vai ter que usar o x vértice. Por exemplo, ele quer a altura do grilo, está relacionada ao tempo. Ele falou que a altura máxima do grilo deu 1,125. Ele quer saber em quanto tempo ele adquire a altura máxima. Então, nesse caso, ele quer saber o tempo para a altura máxima. Então, nesse caso, nós vamos achar o x, né? Coordenada do x, que é menos b sobre 2a. Que eu costumo falar assim: a Xuxa vai menos brincar com duas amigas, né? Aí você substitui na fórmula, só que você não sabe quem é esse K. Vamos colocar ele aqui, ó, é menos B sobre 2A. Onde o B, no caso, vale K, né? Então, vai ser menos K. E o 2A. O A vale menos 2. Aí você vai ser menos K sobre menos 4, que dá K sobre 4, certo? Então, a coordenada vai ser K sobre 4. Mas você não sabe quanto que vale esse K. Como é que você vai fazer isso? Você vai trocar, onde for x, você vai pôr K sobre 4 na equação. Aí vai ficar 1,125 menos 2K sobre 4. Todo esse tipo de conta você sabe fazer, tá bom? E aí você vai chegar que o K vale 3. Então, pronto. Então, é só a gente substituir aqui, ó. Que vai ser 3 sobre 4, ou seja, é a coordenada do vértice onde ele vai dar a altura máxima no 3 sobre 4. Ou seja, são 3/4 segundos, ou seja, são 0,75 segundos. Mas eu vou tirar a foto para você compreender melhor. E no terceiro exercício, ele relaciona a receita, né, de um grupo que tem 40 passageiros, no ônibus cabe 40 passageiros, mas nem todos vão. E aí eles decidem fazer o seguinte, que o passageiro ele vai pagar R$30, mais R$3 por cada assento que ficar vago, tá? Ou seja, ele vai pagar R$30 fixo, mais R$3 por cada assento que não for preenchido. Aí a receita vai ser quanto? Ele quer saber qual é a maior receita, né? Quantos passageiros também tem que frequentar o ônibus para que eles tenham uma receita máxima.
A receita dele vai ser assim, ó, X, que é o número de passageiros, vezes o quanto que eles vão pagar. X os passageiros, eles vão pagar 30 mais 3 vezes a quantidade de assentos vagos, onde essa quantidade de assentos vagos é 40 menos X, tá? Por exemplo, se vão 20 pessoas, né? Ele vai pagar, quantos vagos vão sobrar? Vão sobrar 20 também, né? 40 menos 20. Por exemplo, se for 15 pessoas, quantos vagos vão sobrar? 40 menos 15. Tá? Então, vai depender aqui. Aí você faz x vezes 30, apliquemos a distributiva, tá vendo? E a distributiva aqui também dá 150x menos 3x quadrado. Agora, o que ele quer saber? Quantos passageiros x eu preciso para ter a receita máxima. Então, vai ser aqui, ó, x vértice, menos b sobre 2a. Onde o b aqui, ó, é o 150 e o a menos 3, ó. Se você fizer a conta, vai dar 25, ou seja, tem que ir 25 pessoas para que o ônibus possa ter a receita máxima.